Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui com a Keller novamente. Oi, Keller, Oi, gente. Oi, Natasha. tudo bem? Tudo. Uma das coisas que a gente falou nas últimas semanas foi sobre o luto. Que é claro que quando a gente pensa em luto, a gente pensa num primeiro momento em falecimento de pessoas, em como lidar, que nem a gente falou, né, com aquela libido que era direcionada para aquela relação, para aquela pessoa, né? Mas, na verdade, conversando com a Keller depois, a gente vai vendo que os lutos na vida eles são vários. E um dos lutos possíveis, um dos lutos que, se tudo der certo, a gente vai ter que encarar é o do nosso próprio envelhecimento. Então, o tema de hoje, fazendo um link com aquele tema do luto, a gente vai falar sobre envelhecimento, sobre como é esse processo, sobre como ele é um luto também, sobre como é perceber o próprio envelhecimento, perceber o envelhecimento das pessoas próximas. E é tudo isso. Como que você encara isso, Keller? Me conta. Eu acho que o primeiro ponto, né, Nath, assim, a gente não estava preparado para começar a viver tanto, né? Porque a expectativa de vida antigamente era bem mais baixa do que a expectativa de vida que a gente tem hoje. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, né? Porque muitas pessoas nem pensavam muito no envelhecimento. Porque antes, 45 anos, 50 anos, já estava ali, né, aproximando ali da finitude, da morte. E nós começamos a viver mais, né? E o que fazer com esse tempo extra que eu tenho, né? Com essa longevidade que eu estou recebendo. E a gente não pode deixar de esquecer que a velhice, ela vai ser uma somatória de experiências de vida. Então, do jeito que eu tive a minha vida, ela vai influenciar na minha velhice. E até também o como eu vou estar vendo a velhice nas outras pessoas, né? Então, assim, se eu tive uma vida da qual eu vivi, eu aproveitei, e eu tenho perspectivas, eu vou tendo aí uma velhice um pouco mais fácil de se encarar. Agora, se eu não tenho isso, eu vou ficando cada vez mais introspectiva, né? O Uhum. que você me diz? É, eu acho que tem isso, né? Uma coisa que eu achei interessante nessa pesquisa que a gente fez é pensar que quando a gente está no processo de envelhecimento, a gente traz com a gente todas as idades que a gente teve. Eu acho essa visão muito interessante. Se a gente for pensar em Winnicott também, ele tem uma ideia do amadurecimento. Se tudo der certo, a gente vai. A gente não chega num ponto que amadurece e cai da árvore, né? Que nem uma manga, alguma coisa assim. A gente vai amadurecer até o último dia de vida. E o amadurecimento, ele tá ligado a um gesto criativo perante a vida, ao modo como eu me coloco no mundo, ao modo como eu quero trocar com o outro, né? Então, isso que você traz é muito interessante, que a gente não estava preparado. Até algumas décadas atrás, a expectativa de vida era de 50, 60 anos. Hoje a gente está indo para 80, e é muito isso. O que fazer? Como estabelecer relações com o mundo a partir disso? Como criar laço com o outro, né? Eu acho que muito do processo de envelhecimento e do que coloca, por exemplo, pessoas mais idosas numa posição um pouco mais depressiva, mais melancólica, é essa dificuldade de criar laços com o outro, porque isso não é incentivado, e existe questões de preconceito com idade, né? Que eu me fugiu o nome agora, me lembro. Etarismo? Etarismo, vamos voltar para isso então. E existem questões de etarismo na sociedade, o que parece que impede um pouco a interação entre diversas gerações, né? A gente está falando também do envelhecimento da população, e por conta disso também, se a gente for pensar socialmente, a questão de postos de trabalho, as pessoas não conseguem nem, sei lá, pessoas com 50 anos têm mais dificuldade para conseguir um posto de trabalho, ao mesmo tempo que não podem se aposentar. Como que a gente está olhando socialmente para esse processo também, né? E no envelhecimento, né, Nath, acho que uma coisa que a gente não pode esquecer, deixar de dizer, é a questão do tempo, né? Porque o tempo, quando eu sou jovem, quando eu sou, né, adolescente ali, eu nem penso nele, eu só vou vivendo, né? Uhum. Agora, quando eu já estou ali no meu envelhecimento, eu já não quero mais perder tempo, eu já não quero mais passar tempo, né? Então, eu quero assim, eu quero fazer do meu tempo alguma coisa, eu quero fazer com que esse tempo seja útil e que eu realmente esteja vivendo ele.
né? E não aquela coisa de, Uhum. estou perdendo meu tempo aqui. Eu estou vivendo, né? Então, quando a velhice vai se aproximando, a pessoa ela quer viver. E é um Uhum. momento onde a grande maioria, né, a gente não pode dizer que todos, mas a grande maioria começa a aprender a dizer não, né? E não é não só para aquilo que é do outro que me atravessa, porque muitas vezes a gente, né, quando está na adolescência, na juventude, não sabe dizer não, vai aceitando tudo, aí vai ficando até por aqui das demandas dos outros. Não é só isso, mas também dizer não assim, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a diferença de envelhecimento masculino e feminino. Eu acho que o feminino, no envelhecimento, esse não ele acaba sendo mais presente, de dizer não para a opinião dos outros, de dizer não para aquilo que falam do meu corpo, de dizer não para aquilo que dizem que eu não posso usar roupa assim ou assado. Então, é uma Uhum. época também onde vários nãos começam a aparecer e que é muito necessário, até mesmo para a Uhum. pessoa conseguir viver esse momento, né? E uma coisa que eu acho muito bacana a gente considerar é que a velhice a gente poderia considerar que não é, ela seria uma fronteira e não uma barreira, né? Porque barreira ela está posta e eu não consigo ultrapassar. Uma fronteira, não. Uma fronteira, eu vou cruzar essa fronteira e vou passar por ela, né? Então, Uhum. é esse momento de dizer não e de saber que é um momento ali, a gente vai passando pelas experiências e que o envelhecimento também é preciso viver.